sobre Adão e Eva, sobre Caim e Abel, né? Vamos ver realmente nesta noite também, junto com os nossos irmãos, se Caim era casado, se Abel era casado, se eles tinham filhos, quais foram os filhos de Adão e Eva. E por que esta pergunta que muitos líderes e muitas lideranças estão fazendo, irmãos, que tem chocado, e eu tenho acompanhado muitas pessoas na internet, tendo muitos milhões de seguidores, e eles fazem uma pergunta que deixam as pessoas muitas vezes numa certa dúvida, porque eles colocam um versículo 2 no máximo, e eles não levam à frente na trajetória de onde a Bíblia quer dizer mais alguma coisa, né? Que é sobre, né, Caim e Abel. Eles têm como se naquele tempo só existisse Caim e Abel. Só, os dois primeiros existiam, morreu um, terminou ali, não teve mais nenhum, tinha mais ninguém, um matou o outro e ficou um só. E como é que a geração, como é que foi se criar? Da onde é que veio mais pessoas? Da onde é que surgiu? Já vi muitos temas sobre esse aspecto, né? E muitas pessoas estão a se perguntar até hoje. E muitos pastores não souberam nem responder. A Bíblia diz ali no capítulo 4, versículo 1 e 2, que era Abel e Caim, depois Caim matou Abel, e aí? O que aconteceu? Como é que foi? Entendeu? Então hoje nós vamos, e eu vou ainda fazer algumas perguntas para vocês aí, né? Eu vou ler, né? Vou ler, junto com os irmãos, acompanhando aqui, Gênesis, né, que é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, no capítulo 4 do versículo 1, nós vamos fazer a leitura. O título da minha Bíblia diz assim: o nascimento de Caim, Abel e Sete. No meu título diz assim, né? Diz a Bíblia Sagrada, preste bem atenção que eu vou fazer umas leituras, depois a gente vai esboçar alguma coisa, e uma perguntinha, que primeiro eu quero fazer uma perguntinha para os irmãos aqui, antes de eu fazer a leitura, tá? Os irmãos sabem qual é o nome da mulher de Caim, não? Alguém sabe? Não sabem, né? E Abel também era casado, teve mulher também ou não? Também não sabe. Viu como é que é? E aí se Caim matou Abel, aí ficou quem? Ficou só Caim sozinho? O que aconteceu? Da onde é que veio a geração? Foi os animais que geraram? Quem foi que gerou? Faz umas pegadinhas hoje meia aqui que vocês vão ficar assim, vocês têm sabedoria de Bíblia, mas nós vamos aprender o que é a Bíblia Sagrada, o que é as coisas, tá? Vamos ler, começar no capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, primeiro filho, primeiro homem, primeira pessoa a nascer na terra depois do casal de Adão foi Caim. E disse, quem disse? A Eva, né? Alcancei do Senhor um varão. E teve mais seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de 30 dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Aqui nós já estamos cansados de ler, os irmãos já sabem, os irmãos já viram, né? Nós já estudamos. Vou mais uma partinha para frente, depois vou outras partezinhas que vai abrir a mente e o entendimento dos irmãos, para que nós possamos chegar aonde nós queremos nessa noite, no estudo junto com os irmãos, né? Agora o versículo 8, diz assim, ó: e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Eu vou dar uma paradinha aqui.
Bom, aqui a Bíblia só falou de 2. Na cabeça do povo, na mente do povo, que até hoje as lideranças explicam, fica um ponto de interrogação. Como a Bíblia falou de 2, eles pegam o texto até aqui, um matou o outro, acabou. Como é que surgiu as gerações? De onde é que veio as famílias? Esta é a pergunta que precisa de resposta. E as respostas não são muito difíceis. Mas as pessoas têm que o quê? Estudar a Bíblia. Pesquisar dentro da Bíblia Sagrada. Agora nós vamos, depois que ele mata, nós vamos 4, 13, 14, 15, 16 e 17. Ficamos ainda no 4, 13, 14, 15, 16 e 17. Olha o que diz 4 e 13, diz assim: então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo entre a terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Ué, para aí. Para aí. Olha um pontinho de interrogação. Vou repetir, que vai dar um tchanzinho na tua cabeça. Ué, se um matou o outro, como é que ele está preocupado com alguém mais? Que alguém ia encontrar. Quem é que ia encontrar? Se só existia Adão e Eva, não tinha outras famílias? Para aí. Viu como é que as pessoas não explicam o real? Viu como é que é? Vou repetir o 13 para que você possa abrir. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que a possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Todo aquele quem? Se ele matou o irmão? Depois eu vou perguntar para vocês, né? Vocês já leram bastante, né? O 16: e saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de norte, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim sua mulher. Pronto. Vocês estão de pé aí? Ué, vocês já viram algum pastor, algum sábio? Cadê os teólogos? Cadê os teólogos? Cadê os pregadores da última hora? Cadê os mentirosos que estão enganando na internet? Eu quero desafiar. Eu vou mandar esses vídeos. Como é que aí Caim vai conhecer a mulher? Ué, mas para aí. Posso ler, missionário? O 16, vou repetir? Para aí. Vamos ver o 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de norte, da banda do oriente do Éden. 17. E concebeu Caim, e conheceu Caim a sua mulher, e ela o concebeu e teve Enoque. Ué, ô Jesus, de onde é que veio? De onde é que veio a mulher? Nesse minutinho um tinha morrido. Como é que agora já no 17, como é que no 17 aqui já tem mulher para Caim casar? Já era casado? Queridos, está faltando entendimento da palavra, da Bíblia Sagrada para muitas pessoas. Enquanto eles estão achando de que o negócio é fogaréu, que é pula-pula, grita, um monte de coisa para lá e para cá, estão deixando muitas vezes de entender. De que muitas vezes de um versículo para o outro, né, missionário? Né, irmãos? De um versículo para o outro, de um capítulo para o outro, de um ponto e vírgula para o outro, há uma distância de dia e de anos. Repito 17, e você vai sair daqui hoje com uma outra visão, com outro entendimento do que são as realidades daquilo que a Bíblia fala a verdade e que muitos estão sem entendimento. No 17, eu repito: e conheceu Caim a sua mulher,
e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. E Enoque nasceu, a idade aqui está. Parar um pouquinho para explicar um pouquinho para vocês. Me diz uma coisa, um não matou o outro? A Bíblia falou de dois, né? Vou correr um pouquinho na frente e vou voltar um pouquinho para você aprender. Que tem algumas coisinhas na Bíblia, algumas coisinhas na Bíblia, que a Bíblia não cita nem nome da pessoa. A Bíblia muitas vezes, ela cita o nome de um homem, e às vezes até aquela família tinha uma mulher junto e nem o nome aparece. Era tradições que eles tinham, era coisas da época que eles tinham muitas vezes, que começou ali, que as pessoas não entendem hoje. Tem que buscar muitas vezes o entendimento de Deus, tá? O entendimento de Deus, tá? Agora nós vamos, tá? Dar um pulinho para frente e depois eu vou falar mais uma. Vamos agora, quer ver? Vamos agora para o capítulo 5, versículo 1. Vamos no 4 e no 25 primeiro. Capítulo 4 e 25. 4 e 25. E tornou Adão a conceber sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Já pararam para pensar? Que fala daqui de 3 homens. Caim, Abel e agora Sete. E cá para trás, antes no 4 e 17, já tinha mulher? Como é que a Bíblia vai colocar? Como é que aqui Caim já tinha casado antes? Ou a Bíblia se antecipa em algumas partes para frente? O escritor que escreveu citou na frente alguma coisa e era para trás, ou a ordem da colocação. Não quero que os irmãos fiquem confusos, mas quero que os irmãos entendam. Porque me foi feita pergunta e a semana passada eu estive lá no Lucas, eu fiquei pasmado quando um pastor lá falou, né? De onde veio, e eu fui para aquele estudo que aquele homem deu. De onde veio a mulher de Caim? Teólogo formado, milhões de pessoas acompanhando, tá? E ele não deu uma resposta básica em cima do tema da onde consistia a realidade da verdade. Pulamos um pouquinho, vamos para o 5 primeiro. A genealogia de Sete. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou. E os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, preste atenção, viveu 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Já tinha Abel e Caim. Ele, nesse período ele viveu 130 anos e depois botou o nome Sete. Terceiro filho. Tá, mas não teve filhas antes? Viu que agora a cabecinha de vocês começou a balançar agora? Viu que vocês começaram agora a dar um nó na cabecinha de vocês? A Bíblia pode ter falado homem em vários lugares. A Bíblia chamou, eles tinham a tarde citou o nome homem e muitas vezes não citava quando era mulher. Ah. 5 e 5. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu 705 anos e gerou a Enos, e viveu 7, depois que gerou a Enos, 807 anos. Adão, irmãos,
até os 130 anos, concebeu, que diz a Bíblia ali, os 3. Não falou em nome de filha. Depois Adão viveu mais 800 anos. Se até 130 anos ele teve filhos, ele teve mais naquela geração, naquele tempo eles viveram, e Adão viveu 830 anos. E se nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Adão teve filhos e filhas. Vocês acharam aí? Não, aonde diz? Ó, quer ver? E Adão, irmãos, teve filhos e filhas depois ainda, mas não tem nenhum nome que aparece aqui que a Bíblia relata o nome das filhas, só o nome dos filhos. Deixa eu ver aqui onde é que eu coloquei para que os irmãos venham entender, para que os irmãos venham compreender, né? Glórias a Deus, para que os irmãos venham. Quer ver, irmãos? Aqui, ó. Quer ver? Capítulo 5, versículo 4. 5 e 4. Olha o que diz o 5 e 4. Capítulo 5, versículo 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos. E gerou filhos e? Gerou filhos e? 7. Tá, me diz uma coisa. Eu vou ler depois aí. E gerou filhos e? Naquele tempo, meus amados, como não tinham um outro homem nem outra mulher para fazer para que a geração pudesse se consolidar, foi permitido irmãos casar com irmãs. Foi permitido irmãos casar com irmãs. Sente que eu vou fazer uma leiturinha aqui, estudando, buscando, né, para nos entender. E se nós olharmos aqui, ó, irmãos, preste atenção, olhe para cá. Abraão. Quando Abraão desceu ao Egito, e ele disse, olha, minha mulher é muito formosa e os egípcios vão querer matar. E Sara, quando alguém chega lá e perguntar se tudo certo, diz que é minha irmã, para que eles não me matem. Sara era irmã, vou perguntar para ti, e tu sabe, você sabe, irmão Marcelo, a Sara era irmã de Abraão? Não. Era. Era irmã por parte de pai. Era meia irmã. Era irmã por Porque o pai de Abraão, casou com outra mulher, porque a primeira morreu, a mãe de Abraão legítima morreu, ele casou de novo, concebeu a Sara da outra mulher, e ela se tornou meia irmã de Abraão. E Abraão fez uma meia mentira para o rei. Não foi a mentira inteira, porque ela de fato ela era meia irmã. Morreu a mãe dele legítima, o pai casou com outra mulher. E ela teve uma filha. E aí ele casou com a meia irmã. Era filha do seu pai, mas não era filha da sua mãe. É verdade. Amados, tem alguns nozinhos na cabeça que nós temos que desatar. Tem coisas na Bíblia Sagrada que nós temos que aprender mais e deixar de ver história de carochinha larota de pessoas que dizem que sabem. Eles têm sabedoria terrena e estão enganando o povo. Eu vou voltar ali para o assunto. Mas primeiro preciso dar uma pincelada em algumas coisas por dentro da Bíblia Sagrada para que você venha a aprender. Tem coisas na Bíblia que a Bíblia fala de uma situação, mas não fala nem o nome da pessoa. Aleluia. Me diz uma coisa, alguém sabe o nome da mulher de Pedro? Não. A Bíblia não fala nem no nome da mulher de Pedro. A Bíblia não fala nem que Pedro era casado. A Bíblia diz que Jesus foi lá repreender a febre da sogra de Pedro.
Eu tenho uma Bíblia lá de Lutero, que ele diz que Pedro e Tiago, eles iam com as mulheres deles e se sustentavam com o dinheiro da igreja. Não. Que é uma versão bem antiga. É, uma versão antiga assim, ó, mas o que a Bíblia não diz, entendeu? Ela não fala nessa nossa atualizado jeito assim, ó. Não fala nem o nome, a Bíblia não botou nem o nome da mulher de Pedro. Tem algumas situações, entendeu? Que ela não coloca, que o Espírito Santo ou Deus não quis nem colocar. Ah, que nem assim, ó, a viúva de Naim. A mulher não tinha nome? Tinha, mas a Bíblia cita a viúva de Naim. E agora, muitas vezes, as pessoas estão tentando inventar nome ou inventar situações, aquilo que a Bíblia não diz. E o que eu fui procurar, já sabia, mas eu fui procurar estudar mais também sobre aqui esta parte aqui, sobre Caim e Abel. Porque pelo que a teologia, os estudantes da teologia têm nos citado até agora, de onde veio a geração a existir se Caim matou Abel? Como que se fosse duas pessoas, só existisse os dois. Mas quem é que diz só existir os dois? Se a Bíblia está dizendo aqui, ó, no 4 e no 17. É que a Bíblia citou 3 homens, 3 filhos, mas não citou as filhas. Mas já tinha família. E aí como é que depois sai Caim, vai para uma terra e casa? Casa com quem? Casou com a irmã dele. A irmã dele. Casou com a irmã dele. Tá certo, missionário? Fala aí, missionário. Não, pastor, o que dá para entender aqui, ó. Ah. Que a Eva, quando ela concebeu Ó. a Caim, por que ela precisava dizer alcancei do Senhor um varão? Viu? Porque ela já, de repente, ela já tinha filha mulher. Viu como é que é? E ela estava lutando para ter um filho homem. Viu como é que é as coisas? Ela já tinha filho e mulher. Viram como é que é as coisas? Aí começou a criar primos com primas e primas com primas e foram casando. Por que ela ia dizer alcancei Ó, do Senhor um varão? alcancei do Senhor um varão. Eles notavam e botavam e falavam o varão. Eles não falavam na mulher. Quando nascia filha, mulher, elas não falavam nada, nem a mulher nem o homem. Que a história é para Caim e Abel. Exatamente, a história era para Caim e Abel. A história era com eles. A Bíblia traça algumas trajetórias para que nós venhamos a entender. Não é que a Bíblia faça a excepção de pessoas, é que Deus tem um plano e Ele quer que o nome dessas pessoas, do qual está dentro do plano dele, que Ele estabeleceu, seja divulgado. Soberania. Vamos agora. Vamos agora. Alguém sabe, eu voltei aqui, ó. Quem era a esposa de Caim? Alguém sabe, não? Fui buscar, encontrei, achei. Avã. Avã era o nome da esposa de Caim. De acordo com várias tradições abraâmicas, Avã era a esposa de Caim e também era sua irmã, filha de Adão e Eva. Por isso era Avã. Era Avã. Era Avã, era a esposa de Caim. E o mais importante, vocês vão aprender, eu também aprendi muito hoje, que o Espírito Santo estava desde ontem me coisando. Tá, e me diz uma coisa, e depois que Caim matou Abel, a própria Avã, essa aí, eles tinham que ter o quê? A genealogia, eles tinham que avançar, tinha que se multiplicar, tinham que se multiplicar. Sabe de quem é que era Avã? Não sabe, né? Vocês têm que aprender. Avã era mulher de Abel. Ele matou Caim e casou com a irmã, porque tinha que continuar a geração. Avã era a mulher de Abel. Como não tinha como multiplicar ela sozinha e o marido morreu,
A Avã, essa, era mulher de Abel e casou com Caim. Vamos à frente. Avã era esposa de Caim e também era sua irmã, filha de Adão e Eva. O nome Avã é usado no livro dos Jebuseus. Em outros textos abraâmicos, ela é chamada de Kelima. É mais ou menos como os irmãos querem dizer. Sua irmã Azura foi esposa dos 2 irmãos de Caim. Preste atenção. A sua irmã Azura foi esposa dos 2 irmãos de Caim. A Azura foi casada com Abel também e foi casada com Sete. Azura, que também era irmã dele, mas a Bíblia não falou antes nessa mulher, gente. Mas era irmã deles, estava dentro. E como é que agora muitos teólogos dizem assim, mas como veio a geração? Será que existia? Eu vim agora assistir outra. Como é que existiu outra geração antes que Deus não falou de Adão e Eva? De onde é que se multiplicou? De onde é que veio? De onde é que Caim teve família? De onde é que veio? De onde é que veio as pessoas? Eles botaram um nó na cabeça das pessoas. Tinha família, irmãos. Tinha homens e tinha mulheres. Aqui, ó. Vamos continuar. Ó, Abel, após o assassinato de Abel, Sete, né? Ela se casou com Sete para aumentar a descendência. Por isso era uma tradição da época, tá? E um mandado de Deus: crescei e multiplicai. Não tinha como, irmãos. Tinha que se multiplicar dentro da própria família. Mas depois, quando você entrou lá para Levítico, quando entrou lá para frente já, Deus começou a proibir a poligamia. As pessoas do mesmo sangue, as pessoas da mesma geração, começou já, daqui um pouco, porque já tinha se multiplicado, já tinha bastante gente, aí já não era mais permitido já irmão casar com irmão, irmão com irmã, irmã com irmão. Vamos para frente. Tá? Vamos mais para frente. Aí eu botei aqui, ó. Como muitos pregam errado, dizendo que só era Caim e Abel, e Caim matou Abel, e de onde surgiu as outras pessoas? Se não existia ninguém, como eles dizem. Isso é um pensamento errado. Quando Caim matou Abel, Adão e Eva já tinham mais filhos, filhas também. Irmãos, amados, já existia, não era só os 2 que existiam na época. Já tinha filhas, já tinham filhas. Para vocês verem que quando nasceu Sete, Adão tinha 130 anos. Em 130 anos, uma pessoa fértil pode ter muitos filhos. Vamos analisar à luz da Bíblia, e eu vou que os irmãos analisem de novo, o capítulo 4, 13 e 14. Vamos voltar de novo nessa tecla. Nós precisamos, irmão, abrir a nossa mente. O 4, 13 e 14. O próprio Caim, né, missionária, confessou com a boca dele, dizendo assim: bom, quem é que vai agora, se o senhor está dizendo eu vou fugir e alguém vai me encontrar e vai me matar? Mas como alguém vai me encontrar e vai me matar? Então, meu querido irmão Marcelo, tinha mais gente? Sim. Com certeza. Ah! Antes dele tinha. Com certeza. Viu como é que é? E ele estava se referindo à irmã dele. Ele estava exatamente, sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê? Ele estava se referindo à irmã dele? Colocasse muito bem. Estava se referindo à irmã dele,
Porque se ele matou o irmão, a irmã estava revoltada. Ele queria se vingar. Verdade. Queria se vingar. Queria se vingar, Lucas. E se alguém me encontrar, quem é esse? Ele também não citou o nome da irmã. Ele só disse, se alguém me encontrar, vai me matar, E um detalhe, a irmã dele era guerreira. Ó, a irmã dele era guerreira. Por isso que ele tinha medo dela. Por isso que ele tinha medo dela. Então tu me coloca da tua presença para me fugir, para me escapar, Aí Deus ainda, Deus é tão sábio, diz que colocou um sinal. E ainda disse, mas ainda está dentro do capítulo 4. Está dentro do capítulo 4. E diz assim, ó, qualquer um que te encontrar vai te ver, e ai daquele, será punido tantas vezes mais se matar Caim. Então existia mais gente. Ó, olha aqui, ó. O 13. Então, disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Me esconderei e serei fugitivo em terra estranha, errante na terra. E será que todo aquele que me encontrar, ele falou aquele? Todo aquele que me encontrar me matará. Como é que é, Lucas? Todo aquele. Ué, para aí, ele matou o irmão? Os filhos da irmã. Todo aquele? Os filhos da irmã. Os filhos da irmã, gente. A irmã tinha filhos também. A Abel tinha filhos já. Abel tinha filhos já também. Abel era casado, irmão. Filhos e filhas, porque ele tinha sobrinhas. Abel tinha filhos e tinha filhas, tinha sobrinhas. A Bíblia não citou nomes, mas existia. Então tem coisas que ficam ocultas. Por que a Bíblia chega a dizer que se todas as coisas fossem escrito da história de Jesus, da humanidade, não teria um livro suficiente que cabia tudo? Não é o que a Bíblia diz? Já pensou se fosse colocar a história da viúva de Naim, se fosse colocar a história de Lázaro todinha, a história de Maria, se fosse colocar a história dos personagens, ia botar onde? Os milagres de Jesus. Dos milagres de Jesus, né? Diz assim, se fosse colocar os milagres de Jesus, faltaria o quê? Livros. Por isso que o Senhor manda a gente ler e ter conhecimento da palavra. Por quê? Porque aí nós temos que usar a nossa imaginação para descobrir o que poderia acontecer. Por exemplo, nós podemos dar exemplo de uma família hoje na face da terra. Tu conhece uma pessoa e aí tu não conhece a história dela, mas ela te conta uma parte da história e tu imagina o resto todo. É um ser humano trabalhando na mente. É o ser humano trabalhando na mente. Então, meus amados, o que nós precisamos aprender? A Bíblia nos diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Quando a Bíblia está falando aqui de conhecimento, não é o conhecimento terreno, é o conhecimento espiritual das coisas de Deus. Paulo chegou a dizer na primeira epístola aos Coríntios que a sabedoria deste mundo, a sabedoria humana do homem, é loucura perante Deus. Deus não considera essa sabedoria mundana uma sabedoria dada por Ele. Não. A sabedoria dada por Deus é uma sabedoria que vem do céu. Porque você pega um aprendiz da Bíblia Sagrada que pouco sabe ler, mas Deus coloca ele na Bíblia Sagrada, mesmo soletrando a Bíblia Sagrada, tem virtude e poder na sua palavra. Você pega um homem daí do mundo, que até tem conhecimento da letra da Bíblia Sagrada, pode pregar muito bonito, mas você não sente nada. Verdade. Ele tem conhecimento da letra, e nós precisamos ter conhecimento da parte espiritual, do discernimento com que a Bíblia está dizendo. E aqui, meus irmãos, eu fiz questão de ver e explicar para os irmãos, e nós vamos fazer alguns cultos de quarta-feira até diferente, e eu já disse para vocês, e abrir a oportunidade para que vocês, que têm algum nó, alguma pergunta na sua cabeça, venham e nos pergunte. Se nós não souber, nós vamos ser francos em dizer,
mas nós vamos procurar compartilhar junto. Aprender junto. Tá? Aprender junto, irmãos. Porque a coisa mais triste que pode existir é você ser enganado por quem pensa que sabe. Dá um nó na tua cabeça. Por que muitas pessoas hoje pararam na caminhada e não querem mais voltar para cá de Deus? Porque eles começaram a comer muita comida diferente. Pastor, o senhor me prova da comida diferente? Prova. Gênesis capítulo 3. Deus disse não e o diabo disse sim. Um pastor disse que não pode fazer tal coisa que é pecado, e o outro disse que pode fazer, que não tem problema nenhum, porque Deus é amor. Ele passa o sabão em pó ou sabão em barra no pecado e diz: não tem problema nenhum, tu vai pecar hoje, Deus te perdoa, amanhã tá tranquilo. Deus é amor. E esquece de colocar que Deus também é justiça. Verdade. Ó, então aí os irmãos agora já entenderam que por certo, e é o certo, não é por certo, é o certo. Abel já tinha família. Abel já tinha família. Tá? E eles, os dois, tinham irmãs nessa época. Se Deus tivesse feito, vamos supor, Adão e Eva, feito um outro casal também, disse: olha, fiz 2 casal. Então o filho de lá casava com a de cá, casava com a de lá, sem problema nenhum. Mas Deus fez um casal só, Adão e Eva. Dali tinha que surgir a genealogia, não tinha como. Dali tinha que sair a primeira geração, até Deus dizer: agora vocês cresceram, se multiplicaram, agora não mais. Foi indo até vinha a extinção de casar irmão com irmã. Veio até vir a extinção. Foi indo e até extinguir. Agora ali neste primeiro momento, naquele primeiro momento, tá? Inclusive se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, tá? Eles chegaram a fazer uma pergunta para Jesus ali. Chegaram a fazer: Senhor, queria fazer uma pergunta para o Senhor. Tem que vir a geração tem que... e aí me diz uma coisa: eu tinha um irmão e ele morreu, e a mulher casou com outro irmão e o outro também morreu, e ela casou com outro irmão e o outro também morreu. E lá no céu, quando se encontrar, de quem é que ela é a mulher? Olha a pergunta, foi muito bem colocada, né? Sabe de quem é aquela mulher? Diz o Senhor assim: é que lá no céu não tem sexo nem feminino nem masculino. Verdade. Lá não existe sexo nem feminino nem masculino. Lá é diferente. Então, as pessoas que estão na terra, elas tratam das coisas aqui da terra. As coisas do céu são totalmente diferentes. A colocação foi certa, mas não tinha conhecimento da realidade da verdade. E se nós vamos deixar hoje os que se dizem sábios, eles vão dizer assim: mas e agora? Outra coisa também, que nós pegamos, vou dar uma voltinha e já volto novamente, vou lá fora, mas já volto. Se nós olharmos para Hebreus 9, 27, a Bíblia diz bem assim: ao homem está ordenado morrer uma vez só, depois disso vem o juízo. Como é que o Espiritismo prega de que o Espírito reencarna hoje no João, depois no Pedro, depois no Paulo, depois no Babacá? Como diz que vai reencarnar? E no dia do juízo, quem é que vai estar sentado na cadeira do réu? João, Pedro, Paulo, Babacá, aonde? Quem vai ser julgado? Como é que Pedro vai dizer para o Paulo lá: eu nunca cometi isso, que eu estou sendo julgado? É verdade. Eu peguei uma espírita agora outro dia, botei ela, que ficou toda ajustada. Não sabia se eu acho que ficou pregada na cadeira, não conseguiu levantar. Como? Se a Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma vez só e vem em juízo, como é que o espírito sai de lá, da pessoa que disse que morreu, e que hoje baixou no fulano, depois no ciclano, depois no Beltrano? Aí no dia do juízo Deus vai dizer: escuta, agora quem é que eu vou julgar?
Se o Paulo não sabe que foi ele que matou, quem matou foi o Pedro. Como é que o cara vai se sentar na cadeira de réu se ele não cometeu aquele delito para ser julgado? Como é que o espírito sai de um do outro? Não! Verdade, Jesus. Aleluia. Ah, mas lá no espiritismo lá eles pregam bem. Mas o bem não traz salvação. O que traz salvação é a entrega total para Cristo e o perdão dos pecados. E eles têm lá como que Cristo foi um profeta, um grande profeta. Não, ele não foi um grande profeta. Ele era o Filho de Deus e é o Filho de Deus. Então, meus queridos, tem muitas pessoas que se apegam a uma religião, tentando muitas vezes, através da bondade ou de obra de caridade, de que vão ser salvos. Isto quem tem amor faz por amor. Quem ama o seu irmão, quem ama o seu próximo, de coração, faz essa obra. Mas não é que essa obra vai me salvar. É verdade. Aleluia, glória a Deus. Mas quem é salvo em Cristo, por natural ele já tem o amor para com o seu próximo, de ajudar, de compartilhar. Agora, tem muitas pessoas, não, eu vou fazer as obras de caridade para ver se o Papai do céu se compadece de mim e eu vá morar no céu. Não, irmão. O foi pago foi pelo sangue. Foi pelo sangue de Cristo, o sangue do Calvário. Foi vertido lá do Calvário. Ninguém teria condições de pagar o preço. Ninguém teria condições de pagar o preço que Jesus pagou. E o que nós estamos vendo hoje, meus queridos, lamentavelmente, é uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Por falta de conhecimento das Escrituras, e a própria diz, ó, Mateus 22 e 29. O que diz Mateus 22 e 29? O que diz Mateus? Vou ler para vocês rapidinho aqui. Mateus 22 e 29. Olha o que a Bíblia diz aqui, Mateus 22 e 29. Tá? Mateus 22 e 29, para que os irmãos venham a entender Mateus 22 e 29, para nós não fugir da realidade, ficar dentro da realidade. Mateus 22 e 29. Né? Disse aqui, ó, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Tá? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O que o povo precisa? O povo precisa de conhecer a Bíblia Sagrada verdadeiramente, porque quem conhece a Bíblia Sagrada não se deixa enganar. Glória a Jesus, aleluia. Quem conhece a Bíblia Sagrada não se deixa se enganar. E o que a Bíblia diz? O próprio Senhor Jesus Cristo diz em Mateus 24 e 4: cuide para que ninguém vos engane. Há um espírito do engano agora, nessa última hora, um espírito do engano, de que a verdade passou a ser mentira e a mentira passou a ser verdade. Pessoas que pregavam que Jesus ia voltar, hoje estão pregando que Jesus adiou e que não tem mais a esperança, que será coisa da cabeça de crente. Pessoas que eram crentes no passado, cristã em Cristo, que confiavam em Cristo, já conversei com algumas que não admite mais e não crê mais no arrebatamento da igreja e na volta de Jesus. Ah, eu me criei como criança, a mamãe e o papai pregando isso para lá para cá, mas eu até já acho que é uma besteira. E se nós olharmos para a Bíblia, meu Deus, vamos ter que passear lá dentro, né? Vamos lá para Timóteo. Vamos lá para Timóteo, capítulo 4 de Timóteo. Vamos lá para Timóteo. Olha o que Paulo diz lá em Timóteo. Lá em Timóteo, no capítulo 4, vamos ver o que diz Paulo. Tá?
capítulo 4 de 1 Timóteo, olha o que diz Paulo. Olha o que diz Paulo. E isso está dizendo também para pessoas que muitas vezes estavam dentro da igreja e tinham conhecimento. Olha aqui. 1 Timóteo capítulo 4. Diz assim, ó. Mas o Espírito, aqui Paulo está falando do Espírito de Deus. Aleluia. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Olha aqui, missionário. Olha aqui, meu Marcelo. Aqui apostatar da fé, irmãos da igreja, é que tinha uma fé genuína antes. Tinha o conhecimento da palavra da verdade antes. Eles apostataram da fé verdadeira. Aqui Paulo está dizendo. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de... Pastor, tem doutrina de demônios? Sim. Pastor, tem ensinamentos de demônios? Tem. Sim. Quem não prega a palavra correta de Deus, a Bíblia Sagrada do jeito que ela é, se não for conduzido pelo Espírito Santo de Deus, é conduzido por outro espírito. E se é conduzido por outro espírito, são demônios usando. É verdade. Não é o Espírito de Deus. E a Bíblia chega a dizer, meus irmãos, que as coisas de Deus são coisas que têm ordem. As coisas do nosso inimigo não têm ordem. É desordem, desorganizada. Outra coisa, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela é pregada. E diz a Bíblia Sagrada que o Espírito Santo convence o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo. Quando o pecador não é convencido pelo Espírito Santo, através de uma palavra que um pregador pregou, que se ele não foi convencido, se ele não convenceu, e ele saiu em dúvida, ou ele não abriu o coração, ou a palavra não foi introduzida pelo Espírito Santo. Tem pessoas que muitas vezes chegam na igreja, a palavra é ministrada, pregada, a pessoa do lado come a palavra, entende a palavra, e a pessoa do lado não está nem aí, a palavra não consegue adentrar. Se os dois saírem caminhando na rua, onde o tu entendeu que... Não entendi nada. Se chama também mente cauterizada. A palavra não encontra espaço. E lá em Apocalipse 3:20, a Bíblia diz bem assim: eis que eu estou à porta e bato. Então, quando vem para a casa de Deus, o Espírito Santo está dentro da casa de Deus, e Jesus está do lado de fora batendo. Meu Espírito está trabalhando contigo, abre a porta do teu coração, eu quero entrar, quero fazer morada, quero ir para casa contigo. Se a pessoa não abrir o coração, ela volta para casa vazia. A que abriu o coração volta abençoada. O Espírito Santo, muitas vezes, ele não pode convencer a pessoa, porque a pessoa não dá lugar para ele. Fala, Lucas. Tem igreja que não deixa Jesus entrar e acontece a mesma coisa. Ó, viu? Glória a Deus. Viu como é que é? Lugares. Tu me deu um ganchinho para que eu possa dar uma voltinha fora. Dar uma passeada. E você vai dizer: pastor, mas o senhor vai sair fora da ética cristã, da moral cristã que os pastores estão pregando hoje, que nós não podemos se associar com tal, nem tal, nem tal. Para aí. Eu vou pegar Jesus para dar exemplo para esses carça curta que estão aí. Jesus expulsou o demônio do gadareno que estava lá nos cemitérios à noite. Aleluia. Tá? Jesus foi comer na casa dos pecadores, que eram dissimulados, que eram colocados do lado de fora dos escribas e fariseus, que não queriam se contaminar. Era o pior que os pecadores. Mas Jesus estava
lá para mostrar a diferença. Tem gente hoje que quer ser tão santarrão, nunca ganharam uma alma para Jesus. Verdade, Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu estou encantado agora com o irmão Jackson, apresentado desde criança no centro de macumbaria, de feitiçaria. E agora aceitou Jesus, não para mais de ler a Bíblia. O homem só quer saber de Bíblia, de Bíblia, de Bíblia, de Bíblia, de Bíblia. E diz assim, se o senhor vir na cozinha tem uma Bíblia, se o senhor vir na sala tem outra Bíblia, se o senhor vir lá no meu quarto tem outra Bíblia, e eu quero estudar a Bíblia, eu quero comer Bíblia. Sabe quem é que me fez essas perguntas de curiosidade do capítulo 4? Ele queria estar aqui hoje. Dizer assim, eu quero saber, 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 porque eu vi um estudo ali, esses troços, eu digo, bota o estudo lá. Quando ele botou o estudo, pode desligar. Pode desligar, desliga a TV porque eu não vou olhar. Está tudo errado. Pastor, mas esse homem é teólogo, formado em tudo, olha o estudo que ele está dando para trabalhar. Está errado! Pode ter milhões de seguidores. Eu não estou preocupado com seguidores. Eu estou preocupado se eu sigo Jesus ou não. Eu é que tenho que seguir Jesus. Eu não estou preocupado com seguidor de mundo. Para ver se eu sou bonito, para ver se eu prego bem, para ver se eu tenho nome, se eu tenho fama. Eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação é se o meu nome está escrito lá no grande livro. Lá no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. A fama não leva a lugar nenhum. Tem duas coisas que derrubam o homem na face da terra. Primeiro o dinheiro, depois a fama. Aleluia, Jesus. Deus de poder e glória. E ele curioso, quero aprender da Bíblia. Eu quero ser um testemunha. E por ele já começar agora a evangelizar os outros, ligar para as turmas, tudo, para os outros lá e mandar mensagem, mandar mandar tudo para lá e para cá. O diabo se levantou com uma folha de... Eu te avisei bem antes. Tu quer vir para Jesus, não é só chegar e dizer que... Ah, olá! E outro dia se pegamos lá no desafio, eu e um macumbeiro lá, feiticeiro, maçom, filho de luciferiano, ele disse. Eu sou filho de Lúcifer. Eu entreguei a minha alma para Lúcifer. Eu digo, então eu entregasse para a pessoa errada. Então eu entregasse para a pessoa errada. Diz ele, pois é, pastorzinho, vou lhe fazer uma pergunta. Vocês dizem que o Deus é muito bom, o Deus de vocês é muito bom, e que ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele diz que é, né? Se Deus sabia que poderia haver pecado no céu, tá? Ele já tinha conhecimento do pecado? Digo, não. Deus não peca, nunca pecou. O pecado veio através do teu Deus aí, ó, Lúcifer. O primeiro pecado veio através de quem tu serve, não o nosso. Não, mas não foi Deus? Não, não foi Deus que criou o pecado. Foi Lúcifer que criou o pecado. Por deixar o orgulho e a soberba entrar no seu coração, porque ele, diz a Bíblia Sagrada, que ele colocou no seu coração em ser mais do que Deus. E aí ele conseguiu cativar um terço dos anjos, que depois não viraram anjos, viraram demônios. Ele convenceu, porque ele quis... então o pecado não existia. Dizer, tá, mas Deus não poderia ter privado de tudo isso, não ter deixado de existir. Poderia, mas ele é tão bom, eu disse para ele, é tão misericordioso, que é o único ser que deu livre-arbítrio para o ser humano e para os anjos escolher o que queriam. Aí ele parou e pensou, diz ele, pois é, o meu não aceita, o meu que eu sirvo, eu tenho que fazer, ou então eu morro. Pois é, o meu é diferente. Se eu quiser ser crente, servir ele, eu sirvo, e se eu não quiser, eu não sirvo. A diferença do meu Deus e do teu é muito grande. Eu disse, ele é justo. E ele jogou o teu inimigo, o meu inimigo, teu Deus, ele jogou para a terra, esse que está perturbando a humanidade. Dizendo, por isso que de vez em quando eu me revolto, eu estou a vida brigando com a mulher, e se tiver que matar a minha filha, eu mato mesmo. Eu digo, sabe por quê? Ele injetou no coração de vocês uma ira, uma revolta contra o Deus Todo-Poderoso. Agora o nosso Deus ama a todos. Eu digo, só que o teu, que tu serve, tá? Não teve mais arrependimento, pecou e foi jogado de lá, e ele está induzindo a humanidade ao erro e ao pecado. Eu disse para ele ainda, e outra coisa, meu querido, para que tu não esqueça, nós somos tricomos, corpo, carcaça. Deus fez o homem do pó, vai voltar para o pó. E depois tem um espírito, quando tu morrer, tua carcaça, teu espírito fica sem vida. E tu tens uma alma.
E o que é a alma, ele disse? É o teu sentimento. A alma é a tua vida que tu tem com o sentimento, ou bom ou mal, e ela é eterna. Tá, e para onde é que vai? Eu digo, tu é que escolhe. Deus deu o direito para escolher. Tu é que escolhe para quem é que tu vai entregar ela. Se tu entregou para a pessoa errada, um dia serás julgado e serás lançado junto com o teu lá no inferno, fogo de fogo. Aí existe. Alguns dizem que falam, né, que o primeiro homicídio foi com Caim e Abel, mas eu digo que não. O primeiro homicídio começou lá no céu, quando Satanás se voltou contra Deus. Ele começou a matar tudo o que Deus criou. Então ele foi o primeiro homicida. Não, tudo bem. Como que o primeiro pecado foi lá, o segundo foi na terra. Claro, tudo bem. Mas o primeiro foi lá em cima, então não foi na terra. O primeiro na terra foi de Caim e Abel. Isso, exato. O primeiro mesmo foi lá em cima. O primeiro. A Bíblia fala do primeiro Adão, homem carnal. Segundo Adão, homem espiritual. O primeiro Adão gerou o pecado. O segundo Adão foi Jesus. Vocês viram que Jesus nunca quis ser o primeiro? Que tem gente guerreira para ser primeiro, né? A Bíblia chegou a dizer o segundo Adão. Jesus veio e pagou o preço de todas as coisas. O primeiro Adão pecou e errou. Onde é que Adão estava? No jardim. Uma hora de Rebeca, todos que caíram estavam no pedestal. O pior perigo do ser humano é quando eles acham que são, acham que é e acham que pode. Deus de poder. Por questão de ética, recém agora uma das cantoras mais famosas do mundo, do Brasil e das gospel aí do Brasil, né? Já quis se matar, está enfurnada, parou com tudo, porque a fama tem levado pessoas a um caminho sem volta. Nós temos que botar uma coisinha na nossa ideia e pegar aquele versículo que Paulo disse, que ele cresça e que eu diminua. O crente cresce quando ele está de joelho e humilhado. É verdade. E o nome do Senhor exaltado. Quando nós pensamos que nós estudamos bastante, ou quando nós pensamos as coisas, porque agora eu sei, porque agora eu posso, porque agora eu tenho para lá para cá, diz o Senhor, olha o espírito de Satanás entrando na tua vida. Quem pode sou eu, quem manda sou eu, Glória quem tem Deus. sou eu, quem faz sou eu. Jesus. A Bíblia diz que ele exalta, ele também humilha. Ele exalta e ele abate. Sabe o que ele fez com o faraó? Dizer, eu te exaltei, não foi ele disse? Não foi o diabo que exaltou o faraó. Foi Deus. Eu te levantei, te conduzi no trono, fez tudo lá em cima. Permiti tu a escravizar meu povo para depois eu fazer o quê? Te abater. Então, tem muitas vezes que as pessoas começam a crescer na fama, eles pensam, aleluia, e deixam entrar para dentro do seu coração. E aí eles esquecem de Deus. É uma igreja crescer, é um coral crescer, é a pessoa se achar. Deus, irmãos, quando eles se acham, o espírito de Satanás já está no coração deles. Nós não podemos deixar de maneira nenhuma de entrar para o nosso coração. Eu sempre digo para Deus, o Senhor nunca deixa entrar nada. E outra coisa, irmãos, tem outra coisa que mata. Elogio. Quando começa a elogiar os irmãos, elogiar, quando as pessoas começam a te bater nas tuas costas, te elogiar, não deixa cair para o coração, porque se deixar cair para o coração, daqui a pouco desvia. Nós temos que tomar muito cuidado, irmão. Nós temos que tomar. Deus fez eu me lembrar. O que diz a Bíblia Sagrada lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, que Paulo e Silas iam indo, e aquela mulher que tinha o espírito adivinha, assim, eu vejo que esses homens que vêm vindo aí são santos homens de Deus. Quem é que falou? Foi Deus ou foi o diabo? O diabo também elogia. Mas o diabo também prega a palavra também. Pastor, o senhor está me dizendo uma coisa que eu não sabe, o diabo também prega. Só que o diabo prega distorcidamente. Ele distorce a verdade para tentar confundir a mente.
Ele tentou confundir Jesus. Ele usou o mesmo espírito a confundir a Eva. E eu fiquei outro dia pensando e fui estudar. As mulheres são muito maiores mesmo. Tem mais mulheres que os homens aqui. Mas não se preocupe, não vou falar mal de vocês. Eu só vou fazer o balanço daquilo que eu fui estudar para ver. E fui fazer uma pergunta, porque as pessoas também me perguntaram. Por que a serpente não foi em Adão e foi na mulher? Por quê? Não poderia ter ido em Adão? Poderia. Eu fui estudar para ver. Porque a mulher é mais sensível. Sim. Ela é mais sensível, mais propícia a ser motivada. Por isso que a serpente não foi boba. Foi assim. Eu vou na mulher. Talvez o homem fosse mais tranqueira, né? O homem fica mais desconfiado, né? Ah? A mulher abriu o diálogo. E não abriu o diálogo, o diabo entrou. A nossa primeira mãe Eva errou, pecou, nós estamos pagando o preço até hoje, né? Mas que Deus tenha de misericórdia na nossa vida, que nós não deixamos nos enganar. E por isso esse espírito do engano, muitas vezes tem persuadido muitas pessoas. Muitas vezes tem persuadido pessoas e tem pessoas sendo enganadas. E hoje boto em mão, e eu não sei se daqui a pouco não vem processo para cima de mim. Mas eu tenho um advogado que não vai perder. Agora virar isso. E para vocês eu sei que não faz, tá? Mas esse negócio que estão agora, do monte de líderes e lideranças de mulheres, gente de nome, usando placa, ministérios, igreja, e botando caixas, botando um montão de nota de dinheiro, aquele fardo de dinheiro. Hoje Deus está entrando dentro da tua casa com isso para lá e para cá, para lá e para cá, para cá. E só vi crente botando amém, glória a Deus, eu recebo, glória a Deus. E eu dei uma hoje. Eu dei o Espírito Santo, bota! E eu botei. O Deus de vocês é o Deus do dinheiro. Nunca Jesus e os discípulos ficaram oferecendo dinheiro para ninguém. Ele ofereceu salvação e perdão de pecado. Aí eu disse para eles, vão ter mais temor a Deus. Ninguém deu glória a Deus, viu? Ninguém disse que eu estava certo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. O tesouro dessas pessoas estava lá no dinheiro. Quando botaram a caixinha de dinheiro cheia para lá e para cá, eles botaram, glória a Deus, Deus vai entrar na minha casa. Tem gente esperando, faz eu acho que 100 anos, né? Que dê a caixa de dinheiro que ali entrou, que chegou na casa deles. Sabe o que eles estão fazendo? Aquilo ali, ó, para daqui um pouco eles pegar o teu Pix para pedir dinheiro. Irmãos, a Bíblia nunca, em lugar nenhum eu achei Jesus ou os discípulos que foram para cá te oferecendo esse tipo de barganha. Esse é um outro evangelho, Gálatas 1, 8 e 9. Tá? Porque se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, eu já vou finalizar, estou finalizando, olhar para a Bíblia Sagrada, eu fui olhar os mártires da igreja, os apóstolos, os líderes, a vida dessas pessoas, eu fui olhar e outro dia eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque eu disse para Jesus, Jesus, o Senhor me perdoa. Às vezes eu ainda quero me queixar da vida. Porque outro dia eu fiquei sem carro aí na tua casa. Jesus, tenho saúde, tenho comidinha no prato, roupinha quentinha para dormir para lá para cá. Os teus filhos, seus discípulos, muitas vezes tinham que dormir em lugar emprestado, não tinham roupa quente, não tinha nada. Paulo chegou a passar necessidade e fome. Ele chegou a dizer, eu sei agradecer ao Senhor quando tenho e quando não tenho também. Paulo não precisava estar ali, irmãos, ele era muito bem empregado. Ele tinha tudo no governo que ele trabalhava, mas o Senhor Jesus Cristo chamou ele. Aquele homem não tinha morada certa. Glória a Deus. Aquele homem, quanto menos pensava, ele estava preso. Por cometer delito? Não, irmãos, vou pregar a palavra. Tem alguém aí preso por pregar a palavra? Sabe por que não estão? Porque eles não querem combater com ninguém. Eles não querem discutir com ninguém. Eles querem ficar em paz. O que eles querem? Fazer um acordo com a nova ordem mundial para ficar tudo numa paz, para não ter guerra. Irmão, evangelho que não tem guerra. Evangelho que não tem pedrada na igreja. Evangelho que eles não botam som em toda altura. Evangelho que eles não falam mal de ti, não é evangelho. Aleluia. O evangelho de Jesus tem perseguição. O evangelho de Jesus tem cruz, irmão. Tem que negar. O evangelho de Jesus tem que negar a si mesmo.
O Evangelho de Jesus tem preço para pagar. Não é de graça que nós vamos herdar uma coroa, não, irmão. Não é andando de jatinho aí, não é cobrando 50, 100 mil para fazer uma pregação, não. Paulo nunca pregou, Pedro nunca pregou. Eles viviam daquilo que eles ganhavam, as ofertas que os irmãos davam e arrecadavam. Aleluia, Jesus. Então também aprendemos também bastante, irmãos. E aprendemos que então existia, se alguém agora perguntar, não, irmão, vamos para o capítulo 4, vamos para o capítulo 4 e capítulo 5 e vamos estudar. E como é que eles tiram uma outra teologia para confundir a mente, irmãos? Vamos ficar espertos, irmãos. Quando os enganadores aparecerem, disseram assim, não, aquilo que Jesus me ensinou, eu vou ficar com a pregação. Não, mas agora tem um outro evangelho, nós agora... Teve um que disse para mim, não, nós era... Bem assim o cara me disse, Raimundo, como nós era quadrado? Não, tu era quadrado. Como nós era quadrado antes, né? Agora me abriu a mente. Eu digo, não, agora te perverteu a mente. Aleluia. Eu uma vez me peguei com um pastor e olha, não foi fácil, viu? Há muitos anos atrás, quando surgiu o tal do G12. E eu pergunto, que deu G12 hoje? Que tudo era 12, tudo era 12, tudo era 12. E pregaram, e aí inventaram aqui em Osório e alguns... Irmãos, cada novidade, eu vou trazer porque eu já fiz o estudo também. Novidades. Infiltrando novidades dentro do Evangelho. Irmãos, a palavra simples do Evangelho é você pregar sobre arrependimento de pecado, cura divina, libertação, traz o povo. Não adianta vir pregar aqui sobre prosperidade. A maior prosperidade eu quero é a prosperidade espiritual, porque não adianta eu ter tudo nessa terra. Vamos para Marcos 8:36, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma. Então deixe essas coisas para lá, que Jesus está vindo mais rápido do que você pode imaginar. Vamos orar? Vamos orar? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E vamos pregar a verdade, irmãos. Irmãos, temos que pregar a verdade, viu? Aquele negócio, né, pastor, se eu falar vai ficar bravo. Se ficar bravo contigo, ficou bravo com Jesus. Ficou bravo com a palavra. Vamos pregar a verdade. Temos que pregar a verdade. Vamos orar e agradecer a Deus então. Soberano e eterno Deus, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Paizinho querido, chegamos na Tua presença e queremos te agradecer, Pai, por este culto, pela Tua palavra que o Senhor tem nos ensinado, por tudo que o Senhor tem falado nesta noite, Pai. Obrigado pelo discernimento para que os Teus filhos não venham ser enganados, para que eles venham aprender e entender, Paizinho, e quando as pessoas quiserem ensinar qualquer outra doutrina, Senhor, eles sabem que a Tua palavra é verdade e que eles aprenderam, Senhor, se alimentaram com a verdade. Dá-nos uma noite de descanso para cada um de nós, Pai. É tudo que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se alguém trouxe a sua oferta,